Amém. Vamos orar, estender suas mãos e orar aqui pela pastora Micaele. Vamos ficar de pé, meu povo. Vocês já estão cansados. Glória a Deus. Amém. Paizinho amado, Pai querido, nós pedimos que o Senhor venha cobrir com o seu sangue a vida da tua serva, Pai. Guarda ela, guarda a sua família. Venha usar ela poderosamente, Senhor, que o Senhor venha falar através dela o que o Senhor tem a tratar nos nossos corações. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem a nos dizer, Pai, através da tua filha. A abençoa, que seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Desde já nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Pode sentar, minhas amadas. Eu estou fugindo aqui um pouquinho aqui da luz, que quando reflete aqui é ruim para mim. Amém? Eita, mas está fraca. Amém? Amém? Glória a Deus. Quero agradecer às meninas das cédulas, filhas de... Vou acertar. Filhas do amor, filhas do Cordeiro e as filhas de Sião. Pelo convite. Obrigada, minha pastora, por ter autorizado. E como disse aqui a irmã Lucelita, é um tema muito bom, né? Muito bom. Tivemos aqui uma ministração do teatro muito boa, né? Muitas vezes nós estamos dessa forma, igual essas mulheres representou. Esses solos sem esperança, sem vida, um solo marcado, um solo decepcionado, amargurado. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 35, que é o tema, né? Versículo 1. Amém? Isaías. Olha o que é que diz. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Coloca o 2, por favor. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exaltará a glória do Líbano, se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Serom. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que a palavra do Senhor aplique em nossos corações nessa noite. Possamos sair daqui com um solo fértil, preparado para florescer. Amém? Queridas, ao longo da nossa vida, nós passamos por situações, sim ou não? Passamos por desertos, né? A gente às vezes também coloca algumas falas, desertos. Deserto aonde? Onde nós esperamos por algo. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Ninguém. A gente cansa de esperar. A gente não gosta de esperar. Perdas, decepções, cansaço emocional, crises familiares, enfermidade e desafios espirituais. Muitos são os desertos que a gente passa. Não é verdade? Muitos. Aqui eu citei só alguns, porque senão eu ia passar a noite falando. Mas alguns desses, muitas de nós passamos ou estamos passando por esses desertos. Por esses desertos. O deserto é um lugar onde aparentemente, se você quiser baixar minha voz, eu ia agradecer. A gente olha e acha que lá não tem vida, não é verdade?
só um monte de terra para todo lugar. Eu nunca fui no deserto, mas eu imagino, pelo que é mostrado, visto pela televisão, a gente só vê terra, muitas dunas, muitas terras, muita areia. E dizem que de dia é muito quente e à noite é muito frio, né? E a Bíblia relata isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram por onde? Pelo um deserto. E de manhã, durante o dia, o que guiava esse povo, o que guardava esse povo? Uma nuvem, porque era quente. E à noite era o quê? Uma coluna de fogo. Além de clarear, também aquecia as pessoas. Então, o deserto é um lugar que a gente olha e diz: não tem água, não tem o que comer, não tem o que fazer. Só sequidão. Não há água, não há esperança. Contudo, Deus tem a capacidade de transformar os lugares secos da nossa alma em jardim florido. Você crê nisso? Amém. O que é que a palavra diz? O deserto e lugares secos se alegrarão e exaltarão e florescerão como uma rosa. Então há desertos que nós vamos passar, como o povo de Israel passou, foi para um processo de aprendizado. E muitos desertos que nós passamos é para nós aprendermos com esse deserto. O pessoal de Israel, ele tinha que passar por aquele deserto porque eles tinham que aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. E aquela caminhada só era para durar 11 dias. E ela durou quantos dias? Quantos anos? 40 anos. Não foi 40 dias, foi anos. Esse povo estava, cada dia que passava, desaprendendo a confiar em Deus. Um Deus que provia tudo, um Deus que mantinha tudo, um Deus que provava o seu milagre. E era um povo que todos os dias se voltava contra Deus. Era ou não era? Não queria acordo. Agora há pouco eu estava falando na minha célula sobre não oferecer sacrifício, ofertas estranhas, fogo estranho. Lá em Levítico, fala lá em Levítico 10, que os 2 filhos de Arão ofereceu o quê? Fogo estranho. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, nós temos a mania de achar que a nossa vida está tudo bem. E a gente estava até conversando, que nós precisamos nos converter todos os dias, nos evangelizar todos os dias. Dizer: Deus, me perdoa. Senhor, eu estou aqui para ver, para o Senhor esclarecer. Que o Senhor traga à minha mente, aos meus olhos, aquilo que eu preciso melhorar. Aquilo que eu preciso me arrepender. Aquilo que eu preciso perdoar. Aquilo que eu preciso confessar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dia da vinda do Filho do Homem, ele está chegando. E nós precisamos nos consertar. Precisamos trazer uma vida em santidade. Para que quando ele chegar, nós possamos ouvir: vem para mim. Ó, vem, eu te conheço. Não ouvir aquilo: aparta-te de mim, eu não sei nem quem é você. Quem é você? Ei, Deus, eu atuei ali na igreja. Ei, Deus, eu falei isso. E muitas vezes nós estamos retidos, com falta de perdão, vivendo deserto, colecionando mágoas, vivendo de angústias, servindo no altar. Por isso que os filhos de Arão, eles foram consumidos, porque eles eram responsáveis de estar no altar, mas o coração estava voltado para outras coisas. E a primeira coisa que Deus nos ministra é o nosso coração. Isaías 35 é uma profecia de restauração, amém? Deus
quer nos trazer nesse momento, nessa hora, que possamos endireitar os nossos desertos. Em vez de nós murmurarmos no deserto, nós vamos glorificar no deserto. Possamos nem entender porque estamos lá, mas o Senhor está tratando e nos transformando, amém? Ele transforma solos interior para que a vida volte a florescer. Uma mulher que permite, que oferece a Deus o seu coração para trabalhar, torna-se um solo fértil, onde os sonhos, onde os propósitos e as promessas vão florescer. Amém? Você crê nisso? Primeira coisa que eu aprendo com Isaías, Deus é especialista em transformar desertos em jardim. Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio nisso. Isaías 41, versículo 18 e 19. Coloca para mim aí, quem está ali? Sueli, agora vê. 41, 18, olha o que diz. Abrirei rios em lugares altos e fortes. No meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. E o 19. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de sita, e a murta e a oliveira conjuntamente, porém no ermo, a faia e o almeiro e o âmulo. Isso são todas plantas que elas são fortes, de raiz fortes, que ela resiste no deserto. Elas ficam resistindo no deserto. Então, Isaías nos ensina que Deus é especialista em transformar desertos em jardins. E o que é um deserto? É um lugar de escassez, lugar de silêncio, lugar de prova, lugar de dependência de Deus. Muitas mulheres carregam desertos invisíveis, aqueles que a gente não vê. Como são eles? Feridas emocionais, traumas, frustrações, lutas familiares. Alguns desses desertos, muitas mulheres, muitas de nós estamos passando por eles. E nós não temos aquela sabedoria, nós, que eu digo eu, você, de estar passando por esse deserto e saber que nós vamos encontrar em Deus a cura e a libertação. E ficamos carregando por anos, como o povo de Israel passou 40 anos no deserto, podendo ter avançado em 11 dias. Mas passaram 40 anos em círculos. Eu acredito que estava só circulando ali o deserto, guardando traumas, feridas, frustrações. Mas Deus não vê apenas o estado atual do terreno. Deus, Ele está disposto a curar esse terreno, amém? A libertar esse terreno, amém? A transformar esse deserto que você está passando hoje em um deserto florido, com águas, como diz a palavra, com mananciais de águas vivas. Glória a Deus. Enquanto vemos uma terra seca, Deus vê um potencial, né? O deserto não é lugar onde Deus abandona. Muitos de nós, quando estamos passando por deserto, nós estamos aqui, Deus me abandonou. Quem lembra de Agar? Lembra da Agar? Alguém lembra? Agar, ela saiu lá pelo deserto, não foi isso? Lá mandou embora Abraão, vá-se embora, pegue seu menino, vá, está aqui a água e tudo. Mas Agar saiu errante pelo deserto, ficou em desespero, acabou a água, não tinha mais nada. E ela ficou desesperada. Ela não sabia mais o que fazer. E ela ficou distante lá do menino. O menino ficou distante dela. Ela ficou olhando para aquela situação. Mas uma coisa, Deus não abandonou.
Deus ouviu o choro daquela criança. E Deus providenciou aquilo que eles precisavam. Então Deus não nos abandona. Deus não está longe da gente. Deus está bem pertinho da gente. É porque as situações, os desertos, nos impede de ver Deus. Nos impede de ver o milagre. Nos impede de ver as provisões de Deus. Mas Deus continua ali. Em lugar onde Ele nos prepara é o deserto. É lá. Deus está vendo. Diga, Deus me vê. Foi assim que Agar diz. Deus me vê. Foi no deserto que Moisés foi moldado. Sim ou não? Foi moldado. Foi transformado. Quando ele foi chamado, ele disse assim: eu, um homem de uma língua tão pesada, é comigo mesmo, Deus, é com você que eu vou fazer, é com você que vai tirar o povo, é você que vai fazer isso, vou lhe tratar, vou lhe moldar, vou fazer isso. Mas no percurso, Moisés se deixou se perder, não foi? E aí Deus, por conta disso, você não vai chegar na terra prometida. Mas ele foi moldado e foi tratado no deserto. Outro, Elias foi fortalecido. Amém? Você lembra? Elias estava fugindo de quem? De uma mulher. Estava fugindo de uma mulher. Elias ficou com medo, fugindo de Jezabel. E fugiu lá por um deserto. E onde Deus falou com Elias? Aonde? No deserto. Deus falou com Elias. E lá Deus deu pão e água. Deus deu pão e água. Fortaleceu ele. Fortaleceu ele. Então Deus vai nos fortalecer. Amém? Você crê nisso? João Batista foi preparado. Onde era que João Batista estava sendo preparado antes de batizar Jesus? No deserto. Estava no deserto, ele estava aprendendo no deserto. E Jesus venceu a tentação aonde? No deserto. Jesus venceu a tentação no deserto. Se Jesus, Moisés, Elias, João e tantos outros venceu, nós vamos o quê? Vencer. Porque Jesus se fez homem para nos provar e dizer: você é capaz. Jesus se fez carne para dizer: ei, tia Jô, você é capaz de vencer esse deserto. Ei, você é capaz de vencer esse deserto. Outra coisa, às vezes Deus nos permite passar por desertos porque Ele quer fazer raízes profundas. Ei, é nas angústias. É nas angústias que a gente corre para Deus, é ou não é? É na hora que o barco está quase afundando, é na hora que as coisas estão tão apertando, a gente corre para onde? Para Deus. É por isso que a gente precisa do deserto, não uma Maria Rocha, para fortalecer as raízes. Porque se a gente não tivesse os desertos, as provações, a gente não corria para Deus. E nós precisamos passar por esses desertos para encontrar em Deus a nossa água, a nossa resposta. Então é no deserto que as suas raízes elas vão ser aprofundadas. Elas vão criar profundidade, porque você começa a orar, você começa a adorar, você começa a profetizar, você começa a ir para a igreja, você começa a fazer campanhas dentro da sua casa, você começa a ungir a sua casa, você tem uma vida diferente. É no deserto que as nossas raízes elas vão ser fortalecidas e aprofundadas. Outra coisa que eu aprendo lá em Isaías 35, o solo do coração determina o que florescerá. Você entendeu? O solo do seu coração determina o que você vai florescer. Aí eu fui impactada, eu disse: Jesus, como está o meu solo?
Como está o solo do meu coração, Deus? O que é que eu estou florescendo? O que é que eu estou colocando para fora? Mateus 13, 23, por favor, Sueli ou a outra que chegou ali, a Vivian? A Sueli. Pronto. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E uma produz 100, outra 60 e a outra 30. Olha só o que é que diz aqui em Mateus. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve e compreende a palavra dá fruto. Em boa terra. Em boa terra. O nosso coração, ele precisa ser uma terra boa. Uma terra boa, para que quando a semente, a palavra, quando a palavra vier de encontro aos nossos corações, quando ela vir para nós, nós não fazemos assim. Essa palavra não foi para mim, não. Para mim, ou se zangar, eu não vou nunca mais naquela igreja. Muitos de nós fazemos isso. Eu estava até falando com as meninas agora na célula, que nós estamos com o coração tão endurecidos, tão indiferente, que tudo que a gente escuta, seja louvor, seja a palavra, a gente, não vou mais naquela igreja não, tá vendo? A palavra foi para mim. Ora, foi para você mesmo, foi para todos nós a palavra. Mas existem momentos que Deus, ele quer nos confrontar e nós precisamos preparar o nosso coração. Nós não vemos cultuar pessoas, a gente vem cultuar Deus. Entenda isso. Quando você vem para cultuar pessoas, a palavra nunca vai ser para você, a palavra nunca vai ao seu coração, porque você cultua pessoas. Mas quando você vier cultuar a Deus, entender que é Deus, você vai receber uma palavra boa, transformadora na sua vida. Então venha para o culto, cultuar Deus, esperar em Deus, em vez de você pensar que a palavra que o pastor preparou, ou alguém, ou não sei, que você imaginar, você lembre-se que é Deus que vai falar com você. E não homens, e sim Deus. Amém? Então, qual é o solo do seu coração? O que é que está determinado? Toda mulher é um terreno espiritual. O coração recebe semente diariamente. As sementes positivas nós recebemos todos os dias. Fé, esperança, amor, perdão. E as negativas? Quais as sementes que você está recebendo? São mágoas, invejas, medo, desentendimento, desânimo. A qualidade do fruto depende do estado do solo. Qual a qualidade do seu solo? Como é que está a sua terra? Como é que está o seu coração? Você está preparado? Você está preparada? Como é que anda o seu coração? Faça essa reflexão. A palavra diz: examina o homem a si mesmo. Se examine. Então, a qualidade do fruto depende do solo. Depende como está o solo. Nós não precisamos só desejar flores, ou flores excelentes, ou frutos excelentes. Nós precisamos desejar uma terra boa, um coração bom para receber a semente. Outra coisa que eu aprendo com Isaías 35, flores não nascem da noite para o dia. As flores nascem da noite para o dia? Não, né? Tudo tem o seu tempo. Esse é o tempo do caju, caju? Das mangas. Eu já vi uns pés de caju bem floridinhos já. Porque já está anunciando o quê? O fruto. Já está anunciando que ali verá cajus. Então, a flores, ela não nasce da noite para o dia. Gálatas 6:9. Uma das maiores dificuldades da mulher cristã é esperar. De todas nós mulheres, é esperar. Nós mulheres temos a dificuldade de esperar e queremos dar logo um jeito. Um jeito.
Principalmente quando a gente pede o nosso marido para fazer uma coisa, ele não faz na hora, a gente toma a frente e faz. Eu sou assim. Ele, amiga, eu disse, não, já fiz, irmão, não dá não para esperar. Ah, tá feito. E nós somos assim com Deus, que a gente está ali esperando, mas a gente fica ali ó, tentando resolver antes de Deus. Muitos bem antes de Deus, a gente está ali ó, calculando, pensando, imaginando para fazer. E nós temos que esperar. A palavra de Deus diz que nós temos que esperar. E a Bíblia diz como? Esperei com paciência. Olha, eu esperei com paciência. Ainda foi com paciência. No Senhor. Ele ouve o nosso clamor. Então é esperar com paciência. Vai passar esse deserto, vai chegar ao fim. Tem uma música, né, que fala, esse deserto vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim. Vivemos numa geração que deseja respostas imediatas. Não é não? A internet está aí. Antes de nós chegar no médico, eu tenho certeza que você já fez isso. Você já botou o resultado lá na internet, no Google, para saber qual o tipo de doença que você tem. E a internet já te adoeceu. Antes de tu chegar no médico, tu chega no médico, doutor, tô morta. Ele, como é que você sabe? Porque o doutor Google já me disse. Quando eu engravidei da Milka, eu vivia nesse Google, essa internet. Quando eu chegava na consulta, eu já doutor, não sei o que, ele disse assim, Micaele, larga esse Google. Larga essa internet. Tu vai endoidar com essa internet. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, não sei o que. Eles, olha, tu tá proibida. E nós temos a mania de tentar fazer tudo. Fazer tudo na hora imediata, chegar já com o diagnóstico da doença, até com a receita. Não é não. Falta só ele carimbar para a gente comprar um remédio. Isso quando você já não vai para a farmácia. Comprar logo os remédios, porque você sabe mais do que o doutor. Né? Eu tenho uma tia que ela disse assim, eu só não me formei em médico, mas eu sei de tudo. Eu digo, eu até com medo. Então nós temos essa geração imediata que quer tudo ao tempo e à hora. Mas Deus trabalha em processo. Deus é um Deus de processos. Amém? Deus queria que o povo passasse pelo deserto para gerar dependência, para gerar fé, para gerar confiança, para gerar tanta coisa. E o povo não quis. Imagine aquele povo nesse tempo presente. Como é que seria? Um desespero. Porque nem tinha internet, era do jeito que é. Né? Então Deus é Deus de processo. Antes de florescer, a semente ela morre, ela cria raiz, ela rompe a terra e ela vai crescendo lentamente. É necessário passar por esses processos. Muitas vezes Deus está trabalhando em áreas que ainda não conseguimos enxergar, em coisas que a gente nem sabe, nem consegue ver. Deus está trabalhando. E Deus precisa de um tempo. Porque muitas vezes a gente pensa que está curado, está liberto. Aí acontece uma coisa, o leão e o urso saem de dentro. Olha, está curado não. Nem fui liberto. O leão sai de dentro de você, feroz. O urso sai no ponto de derrubar a gente. E cadê? Faltou o processo. Então nós precisamos de um tempo. Um tempo necessário para ser trabalhados, para ser conduzidos, para chegarmos até aquilo que o Senhor preparou para nós. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele continua operando debaixo da nossa superfície. Ei, não tem uma música, eu acho que é da Cassiane, que diz que é no silêncio.
Deus está silenciado lá. Eu não sei se é Cassiane, não, é dessas irmãs aí do fogo aí. Que Deus trabalha no silêncio. E é porque Ele está trabalhando, não é que assim a canção diz? É porque Ele está trabalhando. Ele precisa de um tempo e nós precisamos respeitar o tempo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Assim diz a palavra em Eclesiastes 3. Há tempo para tudo e nós precisamos entender que esse tempo é necessário. Que nós não somos nem sim instantâneos. Em 3 minutos está tudo pronto. Não somos. Precisamos de tempo necessário para ser trabalhado. Outra coisa que eu aprendo, mulheres que florescem em tempos difíceis. Olha só que eu encontrei. Ana. O que é que Ana tinha, gente? Qual era o deserto de Ana? Ela era estéril. E ela floresceu na esterilidade dela. Deus deu no deserto dela aquilo que ela pedia. O que ela pedia? Ela só pedia um filho. E Deus deu, além de um filho, deu vários outros filhos para Ana. Outra, ela poderia, Ana poderia ter permitido que a amargura destruísse o coração dela, sim ou não? E ela ainda tinha uma abençoada para ficar lembrando dela. Tu não dá filhos, eu dou muito filhos. Ela podia até se zangar com o próprio esposo, que o esposo disse: mulher, eu não te valo por 10 filhos, eu te dou tudo, mulher. Tu ainda fica chorando. Ela podia se zangar também com o sacerdote, com o pastor. Vamos trazer aqui, o nome da nossa realidade. Com o pastor da igreja da época, que chamou ela de bêbada, porque ela vivia chorando no templo. E o sacerdote chegou: tá, é bêbada, irmã? Ela poderia ela disse: não, eu estou com uma alma amargurada, porque eu quero ter um filho, pastor, e eu não consigo ter filho. E aquele homem foi usado por Deus e disse: pois o teu pedido será concedido. E Deus deu um filho para Ana. No deserto dela, Deus entregou Samuel, um dos maiores profetas da história. Foi Samuel, o filho de um deserto de esterilidade. Eita glória! A lição, a oração, ela transforma deserto em lugares de milagre. Está no deserto? Vamos orar. Está passando por deserto? Vamos orar. Ruth floresceu na perda. Ruth perdeu quem? O esposo. Ruth não tinha, naquela época as mulheres não trabalhavam, elas dependiam do seu esposo. Ruth perdeu o esposo, perdeu o sogro, ficou com a mão na frente e outra atrás, um olhando para um lado para o outro, 3 mulheres, e agora vão morrer de fome. Porque a gente não trabalha. Não temos quem vá nos sustentar. E agora? Deus trouxe a restauração daquela mulher. Ela floresceu na perda. Ruth perdeu o marido, perdeu a segurança, um futuro planejado. Mesmo assim, permaneceu fiel. Lembre-se que Ruth, ela não era judia, ela não era de Israel, ela era moabita, ela era de outra terra. Mas ela foi transformada por essa família. Ela aceitou Cristo, mudou de vida. E ela começou a crer naquele Deus que aquele marido dela, o sogro, a sogra, seguia. E ela disse: é agora, é aqui, é nesse lugar que eu vou ver o milagre de Deus. A sua fidelidade a conduziu até onde? A Boaz. E colocou na genealogia de Jesus Cristo. Olha, Ruth. A Ruth saiu de um deserto de perca, de insegurança, de medo, de incerteza. E ela encontrou aquele que resgatou, aquele que transformou a história dela em um milagre. A fidelidade, ela dura em crise. A fidelidade durante a crise produz recompensa eterna.
nós estamos em crise, mas seja fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel àquilo que o Senhor colocou nos seus corações, nos seus princípios. Não negocie seus valores nem princípios. Seja fiel, não vou desistir. Ruth não desistiu. Gente, Ruth persistiu. O livro é bem pequenininho, você quiser ler, viu? Ruth, pequenininho, rapidinho, você lê em um dia. Ela persistiu e ela viu um milagre. E ela casou com aquele que resgatou, trouxe a mudança de vida. E Ruth foi reconhecida como uma mulher virtuosa. Virtuosa. Mas ela passou por lutas, ela passou por percas. E você vai passar, mas vai ser virtuosa. Amém? Outra mulher, Esther, floresceu em meio ao medo. Esther era uma jovem improvável. Mesmo sentindo medo, acertou o propósito. Esther 4:14. Deus faz florescer mulheres comuns para comparar o propósito extraordinário. Olha, quem era Esther no meio daquele povo todo? Esther era mais um, não era não? Mais um dos judeus que estava ali sendo escravizado. Mas Deus tinha um propósito para libertar aquele povo. E ele resolveu levantar Esther. Mas Esther teve que ser sacudida. Porque ela ficou com medo. Aí o tio dela disse: se não for tu, vai ser outro, filho. Deus vai levantar outro. Não espere Deus lhe sacudir. Vá logo. Vá logo. Mas se você quiser ser sacudida, ei, levanta. Não é momento de desistir. Reaja, né? Levanta. Reaja. Amém? Outra coisa que eu aprendo. O que nos torna uma mulher um solo fértil? Primeiro, intimidade. Ei, eu preciso criar intimidade com Deus. Salmo 1, versículo 3. Você precisa criar intimidade com Deus. Quem permanece perto da fonte nunca secará. Amém? Olha aí o que diz a palavra em Salmo 1:3. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, e qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto você faz, você prospera. Então, crie intimidade com Deus. Vá para a sala do trono. Se coloque ali diante do Senhor. Busque a presença. Outro, um coração ensinável. Mulheres férteis espiritualmente são mulheres que aprendem. Elas não sabem de tudo. Eu não sei de tudo. Tem uma menina que diz: pastor, isso, eu vou consultar os universitários, vou ler aqui a Bíblia, vou falar com a minha pastora, vou procurar. Eu não sei de tudo. Eu não sei de nada. Eu vivo aprendendo, lendo, procurando, estudando. Elas se permitem ser moldadas. Elas se permitem ser tratadas, ser transformadas. Mulheres que são solo férteis, que se tornam solo fértil, elas são perseverantes. O solo fértil, ele suporta chuva e calor. Ô, glória! Pode vir a chuva, o calor que vier, está firme, está forte, não é derrubada. As oliveiras, elas ficam firmes e fortes. Gente, lá no jardim, onde Jesus foi sepultado, existem oliveiras daquele tempo. Lá do Getsemane existe centenárias, mais de 100, mais de tantos anos. O guia que estava conosco disse: olha, essa aqui, lá tá, porque a inscrição é em inglês ou é em hebraico, né? Então, quem não fala inglês nem hebraico tem que ouvir a tradução, né? Porque aí tá lá a plaquinha. Essa árvore, essa oliveira é do tempo de Jesus. Eu digo: eita, bicha forte, bicha resistente. Está vendo como você precisa ser uma oliveira plantada na casa de Deus? Porque você vai resistir frio, vai resistir calor e vento. Aqui é só chuva e sol, né? Porque aqui não tem o frio.
Não existe frio aqui, né? Então você vai resistir, mas você precisa estar plantado na casa do Senhor, junto ao ribeiro de águas. A perseverança produz maturidade. Quando você persevera, você produz maturidade. E outro solo é a gratidão. A gratidão, ela abraça, ela acalma a alma. É uma mulher grata, ela consegue enxergar flores mesmo durante o processo. Mesmo durante o processo, você assim, a flor está chegando. Não tem aquelas 9 horas, 11 horas, a gente já sabe até a hora. 9 horas ela chega, 11 horas ela chega. Já tem a hora dela chegar. Então, mulheres que são gratas, ela vê flores lá na frente. Ela já enxerga um milagre lá na frente. Ela já vê a bênção lá na frente. Nosso coração, quando ele não é grato, a gente só vê coisas ruins. Não vai dar certo, não tem como isso, não tem como aquilo. Não vai isso, não vai aquilo. A minha mãe vai passar por uma cirurgia agora do joelho. Mas pela idade dela e por ela ter a comorbidade da pressão alta, ela precisou passar por um parecer cardiológico. E lá num dos exames acusou que a válvula do coração, não sei qual é lá, ela está um pouco enfraquecida. Aí tem um nome científico lá, né? Eu li, recebi o resultado, falei com o médico, não, ela está liberada, me deu parecer, eu cheguei em casa, ela disse, aí eu disse, nossa, ela está liberada. Aí ela foi ler. Quando ela lê, ela disse assim, mulher, o médico não te disse que eu estou doente. Aí eu disse, gente, não, mãe, não disse não. Pode pesquisar aí no Google. Aí eu, tá bom, vou pesquisar. E aí eu disse, mãe, aqui está dizendo que é por conta da sua pressão, porque a senhora já tem pressão alta, e também por conta da idade, os nossos órgãos vitais, eles vão tendo algumas disfunções. Vai enfraquecendo, vai envelhecendo, vai isso, vai aquilo. Então, vai acusar. Não tem como. Mas a senhora está liberada. Não, eu estou doente. Eu disse, Jesus, misericórdia. Eu vou orar pela senhora, mas não vai fazer mais essa cirurgia não, porque senão eu tenho até medo. Ela, eu vou. Eu disse, mas não está doente? Mulher, vê a bênção. Já a senhora vai ficar boa, vai caminhar e passear para todo lugar. Veja a bênção. O médico disse que tem jeito fazendo a cirurgia. Não olhe para o que deu problema. Se não fosse uma coisa tão grave, o médico não ia lhe liberar. E a senhora está liberada. Está abençoada, mulher. Amém? Então nós precisamos olhar e ver o milagre, mesmo que ele não chegou ainda. A outra coisa que eu aprendo, eu estou terminando, tá bom, gente? Jesus é a água que faz o solo florescer. Amém? João 4,14 fala dessa mulher que estava junto ao poço e ela tinha sede. E a sede dela não era uma sede física, era uma sede espiritual. Essa mulher, ela precisava de um encontro com Cristo para exatamente ser saciada de uma sede que ela tinha há muitos anos. Nenhuma realização humana consegue preencher completamente o coração. Somente Cristo pode lhe dar essa seguridade nas áreas da sua vida. Quando Jesus entra, o medo perde força, amém? Porque que a palavra de Deus diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando Cristo vem, o medo perde força, não é para você ter mais medo. Outro, quando Jesus chega, a culpa encontra perdão. Você acha perdão. Aquela mulher, ela tinha uma culpa. Qual era a culpa dela? Alguém lembra? Ela tinha vários maridos. E nenhum é o quê? Dela.
Era a culpa que ela carregava. Tão tal que o horário que ela ia pegar água era um horário que não tinha ninguém fora. Porque ela se sentia culpada. Então, quando Jesus teve um encontro com ela, a culpa encontrou o perdão, ela foi perdoada. A tristeza encontra consolo e o deserto encontra vida. Isaías nos diz que o deserto não seria aquele deserto maravilhoso. Isaías não fala sobre. Isaías fala que seria um deserto difícil, mas ele diz que no deserto nós íamos florescer, não é o que está dizendo em Isaías 35? Que o deserto vai florescer, isso é uma profecia. Isso significa que Deus não precisa mudar primeiras circunstâncias para manifestar a sua glória. Ele pode produzir flores exatamente hoje, aonde existe dor. Você crê nisso? Está doendo? Deus está gerando o propósito. Está doendo? Deus está gerando o milagre. Veja o propósito nisso. Talvez a sua alma esteja cansada. Talvez existam áreas na sua vida seca, que ninguém conhece. Eu não conheço o que está passando por você, mas você sabe o que está passando na sua vida. E Deus também. Deus conhece. Mas a promessa continua viva. A Bíblia diz em Mateus: vinde a mim. Todos estão cansados, sobrecarregados. Eu vos trazei alívio, descanso. Quando nós estiver com a alma atribulada, angustiada, o nosso deserto estiver apertando o sol, doendo aqui na cabeça, ou frio chegando, corra para Cristo. Corra para Ele. Mesmo Deus que fez florescer o deserto de Israel, é o mesmo Deus que vai florescer a sua história. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus, ele faz a mesma coisa naquele... Um dia eu estava dizendo assim, a nossa fé é muito pequena, porque o mesmo Deus que levantou o morto, é o mesmo Deus que vai levantar o morto hoje. Você já pensou? Se a nossa fé fosse assim? Ver o cego enxergar, ver o paralítico andar, porque o mesmo Deus que operou lá, naquele tempo passado, é o mesmo Deus que servimos hoje. O que nos falta é fé, e muita fé. Mas a Bíblia nos diz que se eu tiver um grãozinho de mostarda, como uma fé, os montes, eles vão se mover. Eles vão se mover. Então, onde há lágrimas, haverá testemunho, amém? Nós ouvimos aqui um testemunho da irmã, que ela disse que escolhia os dias para vir para a igreja, até que ela recebeu uma palavra, né? E então, as lágrimas que ela falava: Senhor, eu quero estar na igreja, eu quero estar te cultuando todos os dias, mas eu não consigo, financeiramente eu não estou conseguindo. E Deus trouxe a provisão, não foi, Milena? Amém. Então haverá testemunhos. Onde há escassez, haverá abundância. Onde havia uma terra seca, nascerá flores. Você crê nisso? Mulheres, permaneça na mão daquele que é o agricultor. Quem é o nosso agricultor? Cristo. O tempo de florescer chegará. Deus nunca abandona o solo que Ele mesmo preparou. E hoje eu queria te convidar a ficar de pé. Você recebeu essas sementes. Essas sementes, para muitos, o que é que eu vou fazer com isso? Eu faço uns atos proféticos lá em casa. Eu faço. Vou lhe ensinar. Se você quiser fazer, eu faço. Todas as sementes que eu recebo, seja... Esse meu eu recebi foi muito, de girassol. Desde o início do ano eu recebo. E eu faço ato profético com todas. Eu pego as sementes e eu disse: Senhor, está aqui as minhas sementes. Te apresento diante de Ti. E eu creio que o Senhor fará florescer na minha área financeira,
na minha área espiritual. E eu começo a declarar, né? Eu conto as sementes, as que eu tenho, aí tem muito, né? E eu começo a contar, eu começo a dizer, Deus, eu estou aqui na tua mão, eu te entrego. Quando eu termino de orar, sabe o que eu faço? Eu planto. Eu planto. Hoje mesmo eu plantei minhas sementes que eu orei. Fui lá e eu plantei, dizendo, ó, aqui tem um propósito. Ó, Deus, eu creio. E aí botei lá, eu disse, eu sei que vai florescer. Eu não me apego a isso, irmãs. Eu não estou dizendo que eu estou apegada, que eu faço mandinga, simpatia. Eu não faço isso. Eu faço um ato profético, eu entrego nas mãos de Deus, planto lá e pronto. Eu não vou ficar lá, agora. Não, eu até esqueço onde eu plantei, muitas das vezes. Não sei, não. Não, e às vezes eu nem sei se eu aguardo, né? Porque eu boto lá e... né? Mas precisa... não morre, né, bichinha? Mas eu boto lá, porque é um ato profético, eu estou crendo, eu entreguei nas mãos do agricultor, é ele que vai dar o crescimento. Então eu descanso em Deus, né? Eu acho que eu aguardo, porque eu planto nos vasos das outras, né? Eu saio plantando no vaso das outras, então eu... né? E quando eu fiz isso, muitas das vezes... nasceu um girassol de uma cabeçona desse tamanho. Eu digo, eita, a cabeça é grande. Ó. Eita, ó. E o girassolzão dessa cabeçona. Eu digo, eita, mas é bonito, ó. E eu tirei foto com esse girassol. Fiquei emocionada. Eu disse, eita, Deus, um milagre. Então, Deus foi dando os milagres. Deus foi... foi a semente? Não, foi a minha fé. Foi a minha fé colocada diante de Deus. Eu estou falando de atos proféticos, eu estou falando disso. Não estou falando que isso vai ser uma forma de você arrancar de Deus um milagre, de forma alguma. Eu faço um ato profético e entrego nas mãos de Deus. Eu descanso em Deus e vejo o milagre acontecer quando eu entrego na mão do agricultor. Amém? Queria chamar o menino do louvor, se não, bota aí a música que nós cantamos agora há pouco. Bota aí. E eu queria que você apresentasse diante de Deus as áreas que estão precisando de uma visitação do Espírito Santo. Que está precisando que o agricultor venha, trate. O agricultor, se é um deserto seco, como foi representado aqui, diga, Deus, eu creio que há esperança, eu estou seca. Eu não tenho mais sensibilidade, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo. Apresente diante de Deus a sua terra, que é o seu coração. Se é um coração, uma terra desanimada, triste, amargurada, abandonada, apresente diante do Senhor. Bota aí o som, sua menina, por favor, em nome de Jesus. Faça a sua oração, Senhor. Esse é o momento. É seu e Deus. O agricultor está à sua disposição. Está esperando você. Paizinho querido, nessa noite, Deus, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, nossos corações. Nós cremos, ó Deus, que há, Deus, um agricultor que está disponível para nos visitar nessa noite. Nós colocamos agora a nossa terra diante do Senhor. Os nossos corações estão aqui disponíveis à Tua visitação. Nós queremos ser, Deus, agora uma terra próspera, frutífera. Deus, se há uma culpa, se há um medo, tira em nome de Jesus. Nos cura das mágoas, dos traumas. Cura, Deus, das feridas do passado, das feridas que foram feitas agora há pouco. Há um dia atrás, Deus, nos cura, nos liberta, Deus, dos pecados de estimação. Nos liberta, Deus, dos sentimentos de angústia, de aflição, de medo. Nos livra-nos agora dos acusações do inferno na nossa mente. Faz nós entendermos que nós somos separadas para Ti, Deus.
poder da palavra, que o nosso solo nessa noite seja fértil e seja florido. Jesus, nos ajuda a passar por esses desertos. Nos faz, ó Deus, crescer em fé. Em fé, Deus, faz nós crescermos, ó Pai. Faz nós olharmos para o milagre, mesmo que ele não chegou ainda. Faz nós olharmos, Deus. Ah, Deus, que todo mundo, todos nós aqui possamos contar testemunhos dos nossos desertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí você apresenta a sua semente, diz: Senhor, eu apresento diante de Ti as minhas sementes. E será semeada num solo fértil, produtivo. E eu vou chegar, Deus, e vou passar por